Bom dia, Igreja Logos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula sobre o amor. Que coisa mais maravilhosa, uma explicação tão perfeita como essa, 12 a 15 minutinhos no máximo. Se você não entendeu, vai lá nas outras lições. Eu tenho feito de tudo para te ensinar o conceito bíblico do amor. E hoje quero começar com esse versículo. Qual é o versículo? O versículo é esse. Qual que é o versículo? Porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Então, isso é uma obra de Deus. Isso é uma obra divina, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Eu quero ler com vocês hoje o versículo aqui de Mateus 22, versículo 39. Vamos pegar o 36, deixa eu ver aqui. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Meus irmãos, amar a Deus é muito fácil, porque Deus está tão distante de você. Mas vem o segundo mandamento, semelhante a isso: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, a pergunta é essa: como que eu posso amar o meu próximo? Primeiro, que Deus derramou já o amor no seu coração pelo Espírito que foi derramado. E aí tem essa palavra aqui, próximo. Como que eu tenho que amar o próximo? Como que eu posso amar? Quem é meu próximo? E eu quero dizer, às vezes você tem dificuldade de amar alguém. Por quê? Porque realmente a pessoa não mereceu. A pessoa, de fato, ela é complicada. Mas o segredo de amar alguém e de ter amor no coração, o primeiro próximo é Jesus. O nosso próximo sempre vai ser Jesus. Ele diz também que nós temos que amar o meu próximo como ele nos amou, que é um degrau acima. Mas o meu próximo é Jesus. Então, o que eu tenho que fazer? Pensar o seguinte, que às vezes não é fácil amar aquela pessoa com que você está pensando agora, mas se torna fácil se você ama Jesus e se você faz isso por Jesus. Amar alguém porque Jesus está me dizendo amar, para amar, torna mais fácil. Sabendo que o teu primeiro próximo é Jesus. Foi isso que nós temos que entender. É isso que nós temos que entender. Romanos capítulo 13, versículo 9, a parte B, também fala sobre amor ao próximo. Então nós temos que amar o próximo, e isso é no pé da letra mesmo. Se o seu próximo talvez é a pessoa que você precisa aprender a amar. Eu lembro da história que Jesus perguntou para Pedro no capítulo João 21. João 21, o último capítulo de João, no versículo 15, Jesus começa a interrogar Pedro. E aí, o que Jesus pergunta para ele? Amas-me mais do que a estes outros? Então, quem é o primeiro próximo? Jesus. Amas-me mais do que a estes outros? Quem eram os outros? Talvez João, talvez outros que estivessem ali. E ele responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E aí tornou Jesus a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, e sabe mesmo. Jesus sabe se você o ama de fato. Meus irmãos, o nosso primeiro próximo é Jesus. Quando eu passo a amar Jesus pela fé, o amor de Deus é derramado em meu coração, meu caráter é transformado, porque o fruto do Espírito é amor. Meus irmãos, quero levar vocês a um texto de Mateus 25, versículo 35. Mateus 25,
versículo 35. Olha o que a Bíblia está falando aqui. Porque tive fome. Quem teve fome? Jesus está falando. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Então por que eu tenho que amar Jesus? E por que eu tenho que amar as pessoas? A resposta está aqui. Porque sempre o que fizeste a um dos meus pequeninos, a mim o fizestes. E quando a Bíblia fala pequeninos, as pessoas acham que é criança, mas não é criança, pequenino, criança. Pequeninos são aqueles que nasceram de novo na fé. Lembra de Nicodemos, João 3? Importante que você nasça de novo espiritualmente. Quando você nasce, você é pequeno na fé. Então o rei dirá também aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim. Então a questão de não amar o próximo é realmente digno de você ser mandado para o inferno. Por quê? Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedaste. Estando nu, não me vestiste. Achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. Eles perguntaram: Senhor, quando foi que tivemos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade eu vos digo que sempre que o deixaste fazer a um desses mais pequeninos, a mim deixaste fazer. Então, o nosso próximo são os pequeninos, são os irmãos da fé. O nosso próximo são os irmãos da fé. Quem a Bíblia está dizendo para você amar? Primeiro Cristo e depois os seus irmãos da fé. É tão difícil amar seus irmãos da fé porque eles têm tantos defeitos, eles têm um caráter diferente do seu, eles nasceram numa cultura diferente do seu, eles têm um pensamento diferente do seu. Mas se você nasceu de novo e a outra pessoa nasceu de novo, então nós somos irmãos. Como que pode ser que uma igreja não tenha amor? E aí você vai olhar 1 Coríntios 13, quem sabe, né, você já conhece esse 1 Coríntios 13, meus irmãos, era famoso. Por que Paulo está escrevendo: ainda que fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Meus irmãos, por que a Bíblia está falando isso aqui? Ainda que eu fale... Mas, irmãos, o que Paulo está fazendo uma crítica para essa igreja? Porque eram pessoas que estavam profetizando, falando em línguas, ainda que falem em línguas, né? Ainda que eu tenha dom de profetizar e conheça todos os mistérios da ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveitará. Eu vou falar, às vezes a igreja, ela está ocupada demais com essas coisas. É tão importante falar em línguas, é tão importante profetizar, é tão importante, meus irmãos, ter toda a ciência dos mistérios de Deus, saber explicar todo o livro de Apocalipse. É tão importante, meus irmãos, ser bom na teologia. É tão importante ter uma fé que todo mundo inveja. É tão importante, meus irmãos, falar para a montanha se levantar e se lançar no mar. É tão importante distribuir todos os bens entre os pobres, fazer caridade. E a igreja se perde nisso tudo. A igreja de Corinto tinha tudo isso, mas estava faltando o amor. E ele começa: o amor é paciente. Que paciência?
é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, ou seja, não incha como um pavão, não se ensoberbece, não conduz inconveniente e vai embora. Meus irmãos, porque ele fala o amor jamais acaba, havendo profecia desaparecerão, havendo língua cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ele fala, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desistiram as coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Meus irmãos, ele termina aqui falando, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. E estes três, porém, o maior destes é o amor. O que está faltando na igreja hoje? Qual que é a coisa que mais está faltando na igreja? É você se dispor a amar o seu próximo, começando por Jesus e depois seus irmãos da fé. E a gente está tão ocupado, correndo, fazendo as coisas de Deus, se preocupa com tantas coisas importantes, mas deixamos escapar o amor entre nós. Enquanto a igreja não se amar e não tiver amor verdadeiro entre nós, como é que nós vamos ganhar as pessoas do mundo? Como é que vão nascer pequeninos? Como é que nós vamos hospedar? Como é que nós vamos vestir? Como é que nós vamos dar algo para os pequeninos? Igreja, é tão importante você orar nesse momento, falar, Senhor, talvez eu não entenda tudo, mas o Senhor pode me esclarecer, porque eu quero amar o Senhor, meu próximo, e depois quero amar os meus irmãos. Em nome de Jesus, me ensina, me ajuda a entender por que é tão importante amar. Em nome de Jesus, amém. Igreja, tenham todos um bom domingo. Hoje à noite espero vocês lá no local do culto. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau, tchau. Bom domingo.